Boa noite, igreja. Graça e paz. Eu espero que todos vocês estejam bem. Bom, hoje é um culto especial, pelo menos para mim, e acredito que para os jovens também, porque nos deram essa oportunidade de fazer um culto jovem, da nossa maneira, mas sempre glorificando e adorando o nosso Deus. Bom, enquanto eu estava no meu quarto, cantando uma canção que eu gosto muito, que se chama Reacende a Chama, essa canção diz, como em Atos 2, vem e desce aqui neste lugar. Então, ali, eu senti no coração de ler e de estudar sobre Atos 2, e o Espírito Santo me deu uma palavra, e por isso eu entreguei essa palavra para os jovens, num PG na sexta-feira, e senti no coração também de compartilhar com o restante da família, com vocês. Então, eu espero que da mesma forma que o meu coração foi impactado através desse capítulo, que nós vamos tentar estudar um pouco. Eu espero que o coração de vocês também possa ser impactado e quebrantado nessa noite. Amém? Bom, então, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. No versículo 1 mesmo, que vai dizer assim: Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. No versículo 11, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então, nessa parte do capítulo, nós conseguimos ver que ocorreu o dia de Pentecoste, ou seja, o Espírito Santo desceu sobre todas aquelas pessoas. Alguns ficavam admirados, perguntando: o que significa isso? Eu tenho curiosidade para saber o que é isto. Enquanto outros acreditavam que eles estavam embriagados. Então, Pedro se dirige à multidão e, a partir do versículo 14, ele vai dizer assim: Então, Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Então, Pedro explica que as pessoas não beberam vinho demais, até porque eram 9 horas da manhã. Ele vai dizer que a profecia do profeta Joel se cumpriu, onde Deus diz: derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. E eu fiquei pensando o que significava isso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. E se nós formos no Antigo Testamento, nós vamos perceber que o Espírito Santo usava determinadas pessoas em determinados momentos. E a partir do dia de Pentecoste, o Espírito Santo ele desceu sobre todas as pessoas. Ou seja, era um dom que Deus estava nos dando, ou seja, Deus estava dando um dom, um privilégio, que é o Espírito Santo, para todos aqueles que crescem. Então aqui eu vejo uma mudança radical na relação de Deus, porque Deus olhou para a humanidade com amor e compaixão. Eu vou enviar o meu Espírito. Jesus disse para os discípulos: eu enviarei uma pessoa, o meu Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele estará com vocês. Então, o Espírito Santo ele foi enviado para estar em e com os discípulos permanentemente. Foi um privilégio que Deus deu para nós. O Espírito Santo é aquele que orienta, é aquele que nos dá direção, e eu digo isso por experiência própria. Muitas vezes nós nos sentimos perdidos, e Ele é aquele que vai dizer o caminho
qual você deve seguir. E nós sabemos que o caminho é Jesus. Então, o Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos dá direção. Mas muitas pessoas pensam que é só orientação. Não é só orientação. O Espírito Santo também nos transforma por completo. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele nos dá poder para viver de uma forma diferente. Por isso, eu faço uma pergunta para você, simples. Nós cremos no Senhor? Amém? Nós invocamos o seu nome? Então, o Espírito Santo, ele pode habitar na sua vida. Por isso, eu te peço para que você possa convidar o Espírito Santo para entrar na sua vida. Porque, como eu disse, ele é o nosso consolador. Ele cura as suas feridas, ele cura os seus traumas. Ele te consola nos momentos mais difíceis, que foi o que nós cantamos aqui. O Espírito Santo também nos convence do pecado. Ele é o único que pode te convencer do pecado. Por isso que muitas vezes, quando nós vamos evangelizar alguém, nós falamos, Espírito Santo, esteja comigo, porque eu não converto ninguém, mas ele sim. Ele sim pode convencer as pessoas do seu próprio pecado. Ele sim pode quebrantar os corações endurecidos e quebrantar a incredulidade do nosso coração. Por isso, tenha intimidade com ele. E lembrando que a intimidade nós não adquirimos dando oi e tchau. Para você ter intimidade com alguém, é necessário tomar um café com aquela pessoa. É necessário ter um diálogo, ter uma conversa mais profunda. Eu preciso falar um pouco mais sobre mim, a pessoa precisa falar um pouco mais sobre ela. É preciso um processo para ter intimidade com a pessoa. E o Espírito Santo, que muitas vezes esquecemos, também é uma pessoa. Então é preciso ler a palavra de Deus para saber quem é o Espírito Santo. É preciso orar para falar com ele. E é preciso também separar um tempo do seu dia para ouvir a doce voz do Espírito Santo, porque isso é um relacionamento, isso é um diálogo. Então é preciso ouvir a voz do Espírito Santo. E eu digo que a voz do Espírito Santo, ela é doce, ela é suave. A presença dele é a melhor coisa que você pode ter, porque ela preenche o vazio do seu coração. Muitas vezes as pessoas falam, eu vejo um brilho em você, eu vejo algo diferente em você. O que você tem que eu não tenho? É o brilho do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo habita na sua vida, às vezes você não precisa falar nada. Através da sua própria vida, através das suas próprias atitudes, as pessoas vão conhecer quem é o Espírito Santo e o amor dele por nós. Por isso, tenha acesso direto com ele. Não diga assim, Senhor, envia o teu Espírito. Senhor, peça ao teu Espírito. Não, diga Espírito Santo. Espírito Santo me limpe, Espírito Santo me cure. Espírito Santo, faça de mim uma pessoa melhor. Tenha acesso direto com ele, porque ele te dá essa liberdade. E por que eu insisto tanto em falar do Espírito Santo? Porque há coisas que na palavra de Deus diz, vocês não precisam abrir, mas eu vou citar, que somente o Espírito Santo pode tirar da sua vida. A primeira coisa é que somente o Espírito Santo pode tirar a culpa. Muitas pessoas acham que sentir culpa é se arrepender dos seus pecados, mas arrependimento não é sentir culpa. Até porque eu creio que a culpa não vem do Espírito Santo. A culpa não vem de Deus. O Espírito Santo, sim, ele te confronta em amor. Ele é aquele que vai te convencer do pecado, mas a culpa não vem dele. E muitas vezes a culpa, ela te impede de recomeçar, de continuar. Então, em 1 João 1,9 vai dizer que o Espírito Santo ele pode tirar aquela culpa do seu coração. E também digo por experiência própria, porque já aconteceu uma situação comigo em que eu senti uma culpa muito forte no meu coração. E o Espírito Santo me curou. E a partir daí eu consegui continuar. Em Marcos, capítulo 7, do versículo 21 ao 23, vai dizer que ele é o único que pode tirar os maus pensamentos. Muitas vezes nós temos pensamentos negativos, pensamentos que querem nos dominar. Tenho certeza que todo mundo já teve esse tipo de pensamento. Ele é o único que pode tirar o pensamento do seu coração. A ira que deseja dominar você. Todo mundo conhece, irai-vos, mas não pequeis. Às vezes a ira é tão forte que nós não conseguimos controlar. Mas se você pedir ajuda ao Espírito Santo, ele pode tirar a ira do seu coração.
Em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 7, vai dizer que ele é o único que pode tirar a famosa e tão normalizada ansiedade. A ansiedade que hoje em dia todo mundo tem. A crise de pânico que nos domina e que nos paralisa. Mas eu te digo, é possível sim retirar essa ansiedade do seu coração. Porque a ansiedade é uma preocupação que nós temos com o dia de amanhã que nem sequer pode existir. A ansiedade é uma preocupação que nós temos com o futuro, com o medo de fracassar. Mas o Espírito Santo, ele é aquele que te dá ânimo, que te dá força, que te dá coragem. E eu lembro de Josué 1:9. Seja forte, seja corajoso. Não desanima, não temas, eu estou contigo. Por isso, se Ele está conosco, não devemos ter ansiedade e não devemos temer. Ou seja, em 2 Timóteo 1:7 vai dizer que Ele é o único que pode tirar também o medo que enfraquece a sua fé. Em Romanos 12:19 diz também que Ele é o único que pode tirar o desejo de vingança. Muitas vezes as pessoas acham que vingança vai suprir as nossas necessidades, vai completar o vazio que está no nosso coração, mas a vingança ela só contamina a nossa alma. Ele é o único que pode tirar o desejo de vingança. E em Gálatas 5:22-23, diz que o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por isso, o Espírito Santo é o único que pode colocar o fruto do Espírito no seu coração e retirar todos esses maus que o mundo tem tentado colocar na sua vida. Então, quando Deus promete aqui derramar o seu Espírito sobre todas as pessoas, Ele está a dizer que a presença de Deus não estará mais limitada a alguns escolhidos, mas será dada a todos os que creem em Jesus. Isso, para mim, significa inclusão, transformação e missão de Deus. Continuando, aqui diz assim, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Profetizar aqui não é só prever o futuro. Profetizar aqui é falar em nome de Deus. Que privilégio anunciar a vontade de Deus, tanto para a nossa vida, quanto para a vida dos outros. Ou seja, homens e mulheres, novos ou velhos, podem ser portadores da voz de Deus. E é uma grande responsabilidade. Depois, Deus fala uma coisa aqui que é para os jovens. Os jovens terão visões. E eu fiquei pensando na palavra visão. E eu apontei que visão acontece quando Deus revela uma verdade, uma mensagem ou uma direção que a pessoa não conseguiria perceber sozinha. Ou seja, Deus faz alguém entender algo espiritual, um plano, um aviso, uma promessa. A visão bíblica é basicamente Deus abrindo os olhos espirituais de alguém para compreender algo importante. E por que os jovens? Porque os jovens, cheios de energia, pelo menos deveríamos ter, cheios de expectativas para o futuro, recebem a direção de Deus para novos caminhos e para novos projetos. Então, a ideia aqui é que o Espírito Santo abre horizontes. Ele é aquele que pode dar aos jovens a criatividade, a coragem, a ousadia para enfrentar o que vem. Então, os jovens, com energia e disposição, eles muitas vezes são vistos, nós muitas vezes somos vistos, como os mais corajosos e os menos condicionados por tradições e por medos. Isso nos torna o quê? Receptivos a experiências espirituais mais intensas e também novas formas de revelação. Outro ponto é a capacidade de inovação. As visões são frequentemente proféticas ou transformadoras, e os jovens podem ser veículos de mudança e renovação dentro da comunidade. Justamente por estarem o quê? Menos presos a normas antigas, a tradições. E a juventude, ela representa o futuro da comunidade. Por isso que é importante nós termos jovens na igreja. Ao conceder essas visões aos jovens, Deus assegura que a direção e a orientação espiritual continuem na geração seguinte. Então,
para os jovens, o Espírito dá visão de futuro, discernir para onde ir, o que deve ser construído e como ser testemunha nesse mundo. Mas os velhos também têm propósito. Os velhos terão sonhos. Sonho na Bíblia não é só algo durante o sono, pode ser revelado sim durante o sono, mas também é uma forma de Deus falar. É uma forma de Deus revelar segredos, de confirmar promessas. Então, os velhos carregam duas coisas que nós jovens não carregamos, que é a memória. Não se lembram do que comeram ontem, mas se lembram de coisas de há 30 anos atrás, com detalhes. Então, eles carregam a memória e também carregam a experiência. Já passaram por tudo, já conheceram todo tipo de gente. Então, eles vão receber do Espírito o quê? Uma esperança renovada, a capacidade de sonhar de novo, mesmo depois de uma vida inteira. E isso é muito significativo, porque muitas vezes a velhice é vista como tempo de esgotamento, aí a pessoa já é velha, já passou por tudo, já não tem mais salvação. Mas não, Deus diz, eu tenho um propósito ainda para essa pessoa, e Deus mostra que até para os mais idosos, eles podem ser cheios de propósito e podem receber revelações. Então, para os jovens, Deus dá visão, uma força para construir o que virá. E para os velhos, Deus dá sonhos, esperança para confirmar o que Deus já prometeu. Então, veja aqui que o Espírito ele une gerações. Não há exclusão nem de novos, nem de velhos. Isso mostra que na comunidade cristã, todos têm lugar e são usados por Deus. Amém? Bom, esse capítulo fala sobre muitos assuntos. Se deixar, eu fico aqui falando por muito tempo, porque realmente me tocou bastante. Então, no versículo 21, vai dizer mais sobre a nossa salvação. Como podemos ser salvos. E aqui diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se formos no contexto em Joel, né, o Senhor é o Deus de Israel, Yahvé. E a promessa é qual? É que em meio ao juízo, quem clamar pelo Senhor encontrará salvação e encontrará refúgio. Então, basicamente, era um convite à confiança total em Deus, mesmo diante de catástrofes, mesmo nos momentos difíceis. E se nós formos ver em Atos, invocar o nome do Senhor, já vou falar mais sobre isso, mas é basicamente crer em Jesus, é chamá-lo como Salvador e Senhor da sua vida. E eu faço uma pergunta muito simples, que é, Jesus é o Senhor da sua vida? Amém. Eu também respondi sim, mas nós temos que parar para analisar, porque aqui na igreja aconteceu um teatro do banco, eu não sei quantos lembram, que falava sobre a vontade de Deus, e aquela menina entregou o banco, que era o comando da sua vida, para Jesus. E Jesus sentou naquele banco, mas a partir do momento que ela recebia ligações, acontecia determinados tipos de situações, ela começava a empurrar Jesus do banco. E quando ela se deparou, já era tarde demais, ela já tinha sentado naquele banco e Jesus já estava longe. E muitas vezes nós falamos assim, cadê Deus? Por que Deus não está aqui comigo? Talvez seja porque você empurrou ele do banco, sem se aperceber disso. E quando você se deparou, você estava fazendo as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, aquilo que o mundo pediu para você fazer, ao invés de deixar Jesus tomar conta da sua vida. Então, muitas vezes nós falamos, sim, Jesus é o Senhor da minha vida, mas Senhor significa senhorio, vem de governo. Quando um governador manda, o povo ouve e obedece. Será que quando Jesus manda, nós ouvimos e obedecemos? Será que nós temos sido submissos ao Senhor? Então, deixa Jesus governar a sua vida. Deixa Ele ter o controle da sua vida, porque o meu versículo favorito, alguns sabem disso, é Jeremias 29:11, que diz que os planos de Deus geram uma esperança e um futuro, mas os planos do homem causam danos. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então deixa Ele fazer a vontade dEle na sua vida.
E aqui também diz, e todo aquele, eu vejo uma universalidade. A Bíblia, ela quebra etnias, quebra idade, quebra posições sociais, ela quebra barreiras. Ou seja, não é só para os judeus, mas também é para os gentios. Ninguém está excluído do alcance da salvação. E invocar o nome do Senhor não é apenas dizer o nome de Jesus com a boca, mas é reconhecer quem Ele é. Que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele criou os céus e a terra, que Ele morreu por mim, que Ele é o Messias. É clamar por Ele em fé, é depender 100% de Jesus para a salvação, não de obras e tradições. E como eu disse, é viver sobre o seu senhorio, é confessar Jesus como Senhor da sua vida. Então é basicamente o coração do Evangelho. Jesus é o Senhor e quem o invocar com fé será salvo. Nos versículos 23 e 24, também falaram ao meu coração, que diz assim: este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus. E vocês, com a ajuda de homens, transgressores da lei, o mataram pregando na cruz. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, aqui Pedro deixa claro que a morte de Jesus não foi um acidente. Foi determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, Deus já sabia. Era um plano de Deus enviar o seu Filho para morrer na cruz por nós. Porque se Ele não tivesse morrido na cruz por nós, hoje eu nem você estaríamos aqui. E por isso Deus já tinha planeado usar a cruz para cumprir a redenção. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz: vós o prendestes e matastes. Por isso, os ouvintes, que são as pessoas daquela época, e somos nós, também temos responsabilidade. Porque nós somos imperfeitos e nós crucificamos um homem perfeito. E isso mostra o mistério da fé cristã. Deus usa até os atos maus dos homens para realizar o seu propósito soberano. Então, se Deus tem um propósito, Ele vai se cumprir. Nesses versículos, eu também vejo um contraste muito forte. Por quê? Porque os homens mataram, mas Deus ressuscitou. Por isso nós adoramos um Deus vivo. E eu vejo aqui a vitória de Deus sobre a morte, porque a morte não teve a última palavra. Ela não podia prender o autor da vida. Era necessário que ele morresse, mas a morte não teve a última palavra. E Pedro usa a imagem de romper cadeias, de romper laços de morte, como se a morte tivesse tentado segurar Jesus, mas fosse incapaz de contê-lo. Então Jesus era justo, sem pecado, e por isso a morte não tinha direito sobre ele. E me faz lembrar uma frase que muitas pessoas falam, que é: por que a vida é injusta? Acaba sendo uma questão. A vida é tão injusta, por que a vida é injusta? Principalmente com pessoas tão boas. Eu digo, ainda bem que a vida é injusta, porque se a vida fosse justa, quem estaria naquela cruz não seria Jesus, seria eu. Porque eu mereço estar naquela cruz, cheia de pecado, cheia de erro. Jesus, perfeito, justo, não merecia estar ali, mas por causa do seu amor, da sua graça e da sua compaixão, Ele morreu por mim. Então, ainda bem que a vida é injusta. No versículo 25, Davi vai dizer a respeito do Senhor. E ele diz assim: a respeito dele, Davi disse: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita e eu não serei abalado. Amém? Então, se o Senhor sempre esteve com Davi, se o Senhor sempre esteve com Josué, como eu citei, por que Ele não estaria com você? Por que nós devemos temer? Por que nós tememos? Na Bíblia diz tantas vezes, não temas. Muitas vezes, não temas.
eu estou contigo. Então, o Espírito Santo é aquele que também pode te dar força, é aquele que pode te dar ânimo, para que você continue, para que você não desanime. Ele pode lutar contigo na frente das tuas batalhas, como ele fez com Davi. Ele pode caminhar com você, por isso diga, Espírito Santo, caminhe comigo. Me ajude, me dê força. Sozinho eu não sou nada, sozinho eu não consigo. Eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. E é como realmente Davi disse, o Senhor está diante de nós. Ele está à nossa direita. E a ideia aqui é a confiança, porque com Deus presente não há medo e não há abalo. E, obviamente, nós somos humanos, então nós nos sabotamos. Nós preferimos ouvir mais a voz da nossa cabeça, a voz de outras pessoas que muitas vezes não são boa influência, ou a voz do mundo em si. E não paramos para ouvir a voz do Espírito Santo. E é por isso que você tem medo. Porque você não tem confiado 100% em Jesus. E cuidado, porque o mundo ele te cega e você não sabe o que você tem feito, o que você tem falado, você não tem noção, porque você está cego. Porque muitas vezes o mundo ele nos domina. Por isso, agarre-se em Jesus, porque ele diz assim, no mundo tereis aflições. Ele já avisa, no mundo tereis aflições. Ele não diz que o mundo será fácil, que você vai se converter e vai ser um mar de rosas. Não, ele avisa, no mundo tereis aflições, dor, sofrimento. Mas tem de bom ânimo, força, mais uma vez, coragem, porque eu venci o mundo. Se aquele que criou o mundo, se aquele que venceu o mundo está comigo, está à minha direita, por que temer? Então eu fiquei refletindo sobre isso. E outra coisa que eu refleti também foi que Jesus passou por tudo isso. Na caminhada, durante o ministério de Jesus, houve dor, houve sofrimento. Ele morreu por nós. Acredito que ninguém aqui morreu por alguém em uma cruz. Então ele sabe o que você está passando. Ele sabe a angústia que está no seu coração, porque na Bíblia diz que Jesus ficou profundamente angustiado. Ele até disse, se possível, retira de mim esse cálice. Então ele sabe o que você tem passado. Por isso, foque em Jesus e foque também naquela passagem, aquela parte da Bíblia que eu me lembro agora, que as pessoas zombaram de Jesus, porque as pessoas disseram assim, se você é Cristo, se você tem poder, por que você não desce dessa cruz? Por que você não se salva? Jesus desceu? Não, porque primeiro ele sabia quem ele era, e segundo, ele tinha um propósito para cumprir, e ele precisava obedecer ao Pai. E quantas vezes nós negamos os nossos próprios valores, nós desobedecemos ao Pai para provar para o mundo impuro quem nós somos. Você não precisa provar nada para ninguém. Jesus sabe quem você é, e isso já é o suficiente. E uma coisa que eu aprendi no devocional no acampamento, que me tocou bastante, foi a seguinte história. 2 meninas, amigas, estavam juntas e uma delas foi para uma sala. Ficou um tempo ali naquela sala. Quando ela saiu da sala, ela toda perplexa, maravilhada, e contou para a menina, você não tem noção do que eu vivi naquela sala. Foi a melhor experiência que eu tive em toda a minha vida. Eu tenho certeza que eu não vou encontrar outro lugar que seja melhor do que aquele. E sabe qual é esse lugar? É a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é a experiência completa com Ele. É quando você decide mergulhar sobre as águas. Quando você decide ter intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver nem habitar. Então, quem teve um encontro verdadeiro com Cristo, não quer viver outra coisa, só quer aquele lugar. Mas para ter acesso àquela sala, a menina disse para sua amiga, você precisa ter a chave primeiro. E sabe qual é a chave?
é a identidade em Cristo. Enquanto você não souber quem você é, você não consegue alcançar a plenitude em Cristo. Por isso, em Efésios 1, vai dizer que você é filho amado e querido. Vai dizer que você é selado pelo Espírito Santo, que você é livre, que você é redimido e que Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você pode ler a Bíblia, você pode ler Efésios 1, que Deus vai te dizer quem você é. Amém? Bom, nos versículos 36, a partir do versículo 36, já estou a finalizar, vai dizer assim: portanto, que todo Israel fique certo de que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que faremos? Irmãos, que faremos? Então aqui nós conseguimos ver que o Espírito Santo tocou no coração daquelas pessoas, e aqui diz que as pessoas ficaram profundamente aflitos quando souberam que Jesus, que eles crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, mais uma vez, a Bíblia mostrando que o Espírito Santo constrange e convence o homem do pecado. E depois veio o quê? Um desejo sincero de mudança naquelas pessoas. As pessoas perguntaram: irmãos, que faremos? E Pedro responde, é simples, é uma matemática. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, arrependimento mais batismo é igual a perdão dos pecados mais dom do Espírito Santo. Então a primeira coisa é arrepender-se. O arrependimento. Arrependimento, como eu disse, não é só sentir culpa, porque a culpa não vem de Deus. Arrependimento é primeiro você confessar o seu pecado, é você pedir a Deus perdão de uma forma sincera, mas principalmente mudar. A mudança é o segredo do arrependimento. No grego, nós dizemos metanoia, que significa mudança de mente. Então, você estava em uma direção errada, mas o Espírito Santo constrange o seu coração e fala: recalcula a rota, porque a direção não é essa. A direção é essa, é Jesus. Por isso, o Espírito Santo convenceu as pessoas do pecado delas, e elas entenderam que a rota estava errada e que era preciso recalcular a rota e ocorrer o quê? Uma mudança de mente. E isso é o caminho prático de como invocar o Senhor. Nós falamos sobre o que é invocar o Senhor, mas isso é como invocar o Senhor. Não é uma fórmula mágica, é entregar a vida para Ele. E o batismo é a expressão visível desse arrependimento. É quando você mostra para as pessoas o que é o arrependimento. Mostra para as pessoas que você se arrependeu. E encoraja essas pessoas a se arrependerem também. É um sinal público de fé. E o resultado disso, como diz aqui a palavra, é um resultado duplo. Primeiro é perdão dos pecados, que cura a nossa alma. Você precisa do perdão de Deus. E para isso você precisa perdoar e pedir perdão. E também o dom do Espírito Santo, que, como eu já disse, é um privilégio que Deus nos dá. No versículo 39... pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, a que ultrapassa gerações. E para todos os que estão longe, a que ultrapassa fronteiras. E para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então a promessa é para nós. E como eu disse para os jovens, se você não escutou o que eu disse até agora, ou já esqueceu, ou se amanhã você já esqueceu do que eu falei, pelo menos guarde Atos 2, capítulo 40 no seu coração. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração perversa. E isso não serve só para os jovens, é principalmente para os jovens, mas para todos. Salvem-se dessa geração perversa. E engraçado que Pedro não só falou e pregou, ele insistiu.
ele apelou, ele estava pedindo uma resposta. É como se ele estivesse falando: cuidado, salvem-se dessa geração perversa, por favor. Porque vocês não têm noção de como essa geração é. Mas eu creio que, a começar de nós, jovens, nós podemos mudar essa geração. Essa geração pode ser perversa, mas se nós começarmos a crescer juntos, espiritualmente, nós podemos mudar essa geração e ser uma geração abençoada por Cristo. Porque quando ele diz salvem-se dessa geração perversa, não é apenas escapar do juízo, mas é romper com o estilo de vida contrário ao de Deus. Então, se você tem um estilo de vida contrário a Deus, você está fazendo parte da geração perversa. Então, rompa esse estilo de vida. Porque a salvação é como se fosse um tesouro. Todo mundo quer. E o tesouro é para ser guardado. Porque os leões, eles correm atrás de nós, tentando nos pegar e tentando pegar o que nós temos de mais valioso, que é a nossa identidade, a nossa santidade e a nossa salvação. Por isso, guarde a tua salvação como se fosse um tesouro e não deixe que o mundo roube e tire ela de você. Porque eu sei, como ser humano e principalmente como jovem, o quão difícil é fugir da geração perversa. Porque a nossa geração quer estar incluída em grupos, quer ser popular, não quer ser excluído na escola, não quer ser excluído no trabalho, quer sempre estar junto com as pessoas, não quer ser humilhado. A nossa geração quer ser aceita pelo mundo. Mas eu digo que é melhor você ser julgado pelo mundo e ser aceito por Deus, do que ser aceito pelo mundo e ser julgado por Deus. Porque depois, na eternidade, vai doer se Jesus olhar para nós e dizer assim: eu não te conheço. Por isso, agarre-se em Jesus. Não deixe que eles tirem de você a sua salvação. Bem-aventurados aqueles que sofrem por mim, porque esses herdarão o reino dos céus. Então não tenha medo de sofrer por Jesus. Não tenha vergonha de compartilhar o evangelho para outras pessoas. Não tenha vergonha de ser luz, que foi o tema que nós abordamos o ano inteiro. Não tenha vergonha de ser diferente. Se eles andam para a direita e para a esquerda, eu vou andar reto. Eu vou andar na contramão, porque eu vou ser diferente. E Jesus está dizendo: dependa de mim. Agarre-se a mim. Fuja da borda da piscina, fuja da superfície. Continue nadando para o profundo. Mergulhe em águas profundas. Porque aqui mostra que a fé em Jesus não é só uma experiência interior, mas também uma separação prática de um modo de viver corrompido. Por isso, para finalizar, eu digo: tenha intimidade com o Espírito Santo. Guarde o que é mais valioso em você e não busque a aprovação de um mundo que crucificou um homem perfeito. Repito, não busque a aprovação de um mundo que crucificou um homem perfeito. Amém? Obrigada.